O abandono afetivo dos pais a crianças e adolescentes gera graves danos psicológicos, cognitivos e até físicos. Baixa autoestima, depressão, medos excessivos, agressividade, baixo rendimento escolar e até adoecimentos. Esses efeitos podem levar à falta de reconhecimento de limites e até à delinquência na vida adulta. Para evitar essas consequências, o Senado aprovou a Lei contra o Abandono Afetivo. A Lei 15.240 foi sancionada em 2025 e caracteriza o abandono afetivo como um ilícito, que pode ser punido pela Justiça. Vamos entender o que diz essa lei. Direito de família é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o advogado, presidente da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, Leonardo Carvalho. Leonardo, bem-vindo ao estúdio da TV Senado, uma satisfação recebê-lo aqui para falar sobre esse assunto. Muito obrigado, agradeço o convite e vamos bater um papo sobre esse assunto muito importante. Pois então, essa lei contra o abandono afetivo, nós conversávamos um pouco aqui antes de iniciar a conversa, você já acompanha esse tema há bastante tempo e até comentou comigo que demorou para ser aprovada essa lei. Agora, para a gente começar, o que caracteriza o abandono afetivo por parte dos pais contra uma criança ou adolescente? Marcelo, eu costumo sempre destacar que a lei não obriga o pai a amar o filho. A lei obriga o pai a cumprir o seu dever de cuidado. Então, o amor não é obrigatório, mas o cuidado sim. Então, a lei ela vem para poder ratificar e fortalecer já um entendimento jurisprudencial que já vem desde 2010, 2012, sendo pacificado no sentido da obrigação do pai de cuidar do seu filho. Esse cuidado pode ser o cuidado material, o cuidado assistencial, educacional. A lei até inclui no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma forma bem clara o que seriam esses cuidados, para deixar de uma forma bem didática, de uma fácil leitura, você compreender quais são os cuidados que o pai deve ter com o seu filho. Não pode se omitir, nem deixar de executar, nem deixar de fazer o seu dever de parentalidade, de cuidar do seu filho, senão pode ter as consequências de um abandono afetivo e sim ser penalizado por uma indenização, que é o ato ilícito que foi configurado pela lei. Então, no caso, por exemplo, a questão da educação da criança, a proteção, algum tipo de convívio, de presença, isso tudo entraria nesse entendimento da lei? Entraria. O próprio suporte emocional, né? Você dá o ombro para o seu filho naquele momento de dor, naquele momento que ele precisa de um auxílio, naquele momento que ele te pede, pai ou mãe, eu preciso de um colo. Então, esses elementos, juntando, a gente consegue configurar que o pai abandonou o filho. Lógico que é necessário ter a comprovação de um psicólogo, de uma equipe técnica, demonstrando que a consequência na vida daquela criança, daquele adolescente, o abandono, a falta de cuidado gerou isso, gerou aquilo. Então, é possível comprovar que um pai ou uma mãe, mas infelizmente na maior parte dos casos são os pais que abandonam, é possível comprovar que houve esse abandono afetivo e é preciso comprovar também para que isso possa gerar algum tipo de indenização. É preciso. O próprio judiciário, quando vai analisar demandas dessa natureza, ele busca a comprovação do dano efetivo, né? Então, qual é o dano efetivo? Olha, em decorrência do abandono que eu sofri do meu pai, hoje eu tenho ansiedade, está aqui o laudo. Hoje eu não consigo me relacionar com outra pessoa porque eu sofri um abandono do meu pai e isso me deu uma consequência muito grave. No meu ciclo de convivência, na escola, na sociedade, eu era cobrado para ter uma presença paterna e eu não tinha, e isso me causou um dano. Então, tudo isso com um estudo psicológico, com equipe técnica, consegue identificar qual é efetivamente o dano daquela pessoa. Agora,
Normalmente, esse tipo de situação em que a gente tem o abandono afetivo por parte, na maior parte das vezes, por parte do pai, acontece quando os casais se separam. Não que não possa haver, você pode até comentar sobre isso para a gente, né, com a gente, se existe também esse tipo de caracterização, mesmo quando a família não se desfaz. Mas, nos casos de separação, há um elemento que nós precisamos trazer para essa conversa, que é quando a separação gera uma situação de conflito ou de desentendimento entre pai e mãe e, normalmente, a guarda das crianças fica com a mãe e, muitas vezes, a partir dessa separação, começa a haver uma dificuldade de o pai ter o convívio com as crianças, de se comunicar, uma tentativa de afastamento, às vezes até como uma forma de punição. Como é que fica essa situação com essa nova lei do abandono afetivo? Como é que essas coisas se equilibram? A lei ela veio para deixar mais claro o que é o abandono, como, em que momento ele vai ser configurado. Só que eu sempre falo nas palestras, nas aulas, que é preciso tomar muito cuidado. Por quê? Quando a gente vai se deparar com esse tipo de situação, a gente tem que analisar se será que é um abandono ou aquele pai ou aquela mãe foi vítima de uma alienação parental e por isso ele não conviveu com o seu filho ou a sua filha. Então é preciso ter esse cuidado, essa sensibilidade antes de juizar uma ação, antes de demandar. Então a gente precisa conhecer todo o histórico familiar, daquele núcleo familiar e entender se de fato a ausência paterna ou materna naquela criança ou adolescente foi em decorrência de uma alienação parental ou se de fato foi um abandono afetivo. O pai entendia que o fato dele pagar uma pensão alimentícia, ele já estava suprindo a necessidade, ele não precisaria cumprir o seu dever parental de cuidar do seu filho. Bom, esse é um ponto importante, né? Pensão alimentícia hoje já não é mais suficiente para você considerar que cumpriu o seu papel enquanto pai. Não, você cumpriu uma pequena parcela, que é aquela questão material, né? Mas as demais, não. A questão emocional, a questão do próprio convívio com seu filho. A gente fala muito da questão de conviver, é diferente de visitar. Quando você visita um parente, visita um amigo. O filho não, você convive com o filho. Então você vai participar dos momentos felizes do seu filho, momento de escola, momento na adolescência, começar de repente até um namoro. Então conviver é você estar com o seu filho de fato e viver e crescer junto com ele. E aí, uma coisa que pode ser simples, mas já demonstra a importância da afetividade na relação parental. De repente, você tem uma filha, sua filha termina com o namorado e está frustrada, está chorando, está triste. O fato de você, pai, estar ali cuidando dela, não, filha, é assim, a vida segue. Isso já demonstra o carinho, o cuidado que você tem pelo seu filho. Não é só pagar uma pensão alimentícia, mas é cuidar de fato. O nome é da palavra mesmo, cuidado. Né? Agora você trouxe um elemento interessante, porque quando a gente fala em abandono afetivo, alienação parental, cuidado com os filhos, é comum as pessoas pensarem muito na infância, pensar muito nas crianças. Mas o abandono afetivo, ele pode acontecer justamente na adolescência. E isso também é protegido pela lei, no caso. Pode acontecer na adolescência. O mais comum que a gente tem visto hoje é o adolescente ali com 16, 17 anos busca o judiciário uma reparação, porque é o momento quando ele consegue identificar mais a sequela daquele abandono. Geralmente começa é assim. Começa a ter um entendimento de mundo diferente. Começa a ter um entendimento, a cobrança da sociedade. Sim. Não é comum você se deparar com ações discutindo a questão do abandono afetivo quando é muito pequeno. Né? Até porque ainda tem aquele período ali, de repente, de um término de relacionamento. Então, não é muito comum. Agora, a questão da maioridade não afasta o meu direito de discutir, de pleitear uma indenização, ou até, de repente, se for o caso, judicializar para fazer uma desfiliação, né? Para retirar o nome do seu pai biológico, da sua certidão de nascimento, em decorrência de um abandono afetivo. Agora, num caso como esse, por exemplo, a pessoa chegou ali à adolescência, começou a entender o abandono afetivo, começou a perceber com mais maturidade as consequências
prejudiciais que isso tem na própria vida, passa a adolescência, às vezes ainda não teve essa decisão de entrar com um processo, de pedir uma indenização e entra na maioridade, às vezes ali na vida adulta, com seus 25 anos, terminou a universidade, olha para trás, para toda a sua biografia, percebe todos os danos causados por um abandono afetivo. Nesse momento, ela ainda pode processar esse pai ou mãe que abandonou? Sim, sim. Eu entendo que não há um limite de tempo, né? Até porque talvez a ficha da consequência do abandono vai cair agora. Às vezes demora. Então, de repente, você passou por um momento na sua vida, não sabia o porquê, uma crise depressiva, uma crise de ansiedade, e depois você vai descobrir que aquilo foi em decorrência do abandono. Porque você passou por algum momento ali na sua vida que necessitou da presença paterna ou materna, o que for, e você não tinha, ou às vezes você se depara com um núcleo familiar do seu amigo, de alguém, você fala, nossa, que legal, queria ter isso para mim também. Você não tem, e você internamente cobra aquilo e acaba tendo um ciclo de reações que só lá na frente você vai identificar. Mas, na verdade, aquele momento que eu estava depressiva era porque eu não tinha meu pai. E eu precisava do meu pai naquele momento. Então, pode ser que isso aconteça. E aí vai depender muito do assistente técnico, né? Do laudo técnico dizendo, relatando tudo aquilo. Agora, vamos falar um pouco das consequências para quem abandona, né? As consequências, enfim, para a vida da pessoa, a gente poderia falar aqui de muitas outras coisas, desses danos que já foram comentados aqui, uma depressão, a pessoa tem dificuldade de relacionamento quando cresce, agressividade, isolamento social. As consequências são muito graves. Acho que o pai deve pensar muito bem antes de abandonar uma criança, um adolescente e pensar um pouco nas consequências da vida adulta dessa pessoa. Mas do ponto de vista legal, quais são as consequências, uma vez que num processo judicial fica caracterizado que um pai ou mãe, a maioria do caso pais, abandonou afetivamente seu filho ou sua filha? Hoje é muito comum buscar o judiciário para uma reparação indenizatória, reparação civil. E aí agora com a lei ficou mais fácil, que deixou claro que o abandono é um ato ilícito. Antes você tinha que preencher todos os requisitos de um ato ilícito para demonstrar que aquilo era um ato ilícito. Hoje não, a lei já diz, é um ato ilícito. Em decorrência disso, pode ser condenado a pessoa que abandonou o filho a pagar uma indenização, né? E tem também a possibilidade daquele filho dizer, olha, eu não quero uma indenização, eu quero de fato tirar da minha vida, da minha história, aquele pai que me abandonou. Sai o nome da certidão de nascimento. E aí ele entra, ajuiza uma ação de desfiliação, né? É o nome mais comum. Mas nada mais é do que eu dizer para o judiciário que eu, em decorrência daquele abandono afetivo comprovado, eu quero retirar dos meus registros biológicos o nome do meu pai. E aí, em decorrência disso, vai ter as consequências patrimoniais, a obrigação da questão da solidariedade. Então, esse é um ponto importante, porque para muita gente, quando chega a esse ponto, a pessoa entra com um processo, é reconhecido o abandono afetivo e faz a desfiliação. Aquele pai que abandonou, às vezes vai falar assim, que bom que eu abandonei mesmo, agora não está nem no papel, não sou mais pai, e concretiza, acaba concretizando esse abandono. Não seria um prêmio para esse mau pai? Há colegas e doutrinadores que entendem que sim, que você está premiando, você está dando um prêmio para a pessoa que abandonou, né? Abandonou um filho, abandonou uma filha. Só que se você fizer um olhar do outro lado, entre aspas, da vítima, da pessoa que sofreu o abandono, ela também vai ser premiada. Em que sentido? No princípio da solidariedade, se o pai tiver necessidade de um auxílio, o filho é obrigado a auxiliar. Então, se o pai precisa de um auxílio médico, financeiro, o filho é obrigado a cuidar do seu pai, até pelo estatuto da pessoa idosa. E aí, se eu fui abandonado pelo meu pai, estou sendo obrigado a cuidar do meu pai agora que ele está com uma pessoa idosa, uma pessoa que me abandonou, não faz sentido. Então, para mim, que fui abandonado, eu entendo que retirar ele
da minha certidão de nascimento, da minha história de vida, e aí não ter essa obrigação de ter que cuidar dele, ou até se eu vier a falecer e não tiver herdeiros e ele for meu herdeiro ascendente, ele vai receber a minha herança da minha vida todinha, que eu trabalhei, que eu construí sem nenhuma participação dele. Então, para a pessoa que foi vítima, que foi abandonada, também é uma premiação. Porque eu não quero ser obrigado a ter que cuidar de uma pessoa, a ter que ajudar uma pessoa que não quis saber de mim. Então, acho que se fizer um olhar dos dois lados, eu acho que para a pessoa que é abandonada, com certeza, eu acho que a melhor justiça seria nesse sentido. Agora, a lei traz essa possibilidade de indenização, de reconhecer o abandono afetivo, é uma condenação de alguma forma, né? Não é uma condenação penal, mas enfim, caracteriza aquela pessoa como pessoa que abandonou afetivamente o filho ou a filha, ou os filhos ou as filhas, enfim. Mas essa reparação indenizatória, ela não é capaz de suprir os danos morais, os danos psicológicos, os danos cognitivos, as questões de relacionamento, que é tudo que a pessoa carrega como traumas por esse abandono. Qual é o sentido da lei nesse aspecto? Existe um papel educativo? Você entende que com essa lei a obrigação ou o entendimento dos pais de que são, né, de que devem cumprir sua obrigação paterna vai ganhar mais impulso? Eu entendo que sim, até porque o brasileiro, quando a gente fala de dinheiro, de pegar no bolso, ele presta mais atenção. Então, a lei, quando ela possibilitou e facilitou a indenização em decorrência do abandono afetivo, eu acho que puxou a orelha de muitos pais e mães que estão abandonando seus filhos. E aí tem um ponto muito importante nisso tudo, é que infelizmente não é um ilícito criminal, né? É um ilícito civil. E aí as consequências pode ser uma consequência branda, entre aspas. Vou pagar uma indenização e ficou tudo bem. Ok. Só que não vai suprir todo aquele dano que você causou para aquela pessoa abandonada. E aí tem uma outra vertente que, independente disso tudo, você vai entrar com uma ação, vai ganhar a ação, vai ser fixado. Agora mesmo saiu, transitou em julgado um processo de um colega, de um adolescente, que ele advoga para um adolescente. O pai foi condenado a pagar 200 mil. O pai não tem condições de pagar esse dinheiro. Ele não vai receber esse dinheiro. Sim. Então, assim, vai ficar aquele processo, tentando buscar o dinheiro. Mas, para ele, aquela decisão foi algo que acalentou ele. Ele conseguiu entender que aquilo foi algo que supriu a necessidade dele, né? Tem outros, como eu já advoguei, que preferem entrar com uma ação de desfiliação, que pode também você pedir a indenização lá. Pode pedir as duas coisas. Pode pedir, só que ela optou, não quero indenização, eu só quero tirar ele da minha certidão de nascimento, porque ele nunca foi meu pai e eu não quero ter obrigação alguma com ele. Então ela deixou claro na própria ação que não tem interesse de nenhuma reparação indenizatória, nada disso. Só queria aquela retirada do nome dele da certidão de nascimento. Então, se há possibilidade de você buscar o judiciário para pedir uma reparação e pedir também a exclusão, nada impede que você peça os dois. Vai depender muito do que você quer, você entende como justiça para aquela situação. Renato, você já está há muito tempo no direito de família, você está trazendo aqui alguns casos que você vem acompanhando, que colegas seus também do direito de família, outros advogados acompanham, lidando com essas pessoas que passaram por esse problema. Agora, saindo um pouco da questão legal, né, pela sua experiência de vida, como é que você vê as consequências na vida dessas pessoas que chegam ao ponto de ter que processar um pai que abandonou, que é uma coisa um pouco difícil, às vezes, para a gente pensar, né? Para quem tem uma família estruturada, para quem tem boa relação com o pai e com a mãe, a gente não cabe muito no nosso entendimento a ideia de processar meu próprio pai, processar minha própria mãe. Como é que essas pessoas, como é que você sente as consequências na vida pessoal, íntima dessas pessoas? Os casos que eu lidei, Marcelo,
cada um reagiu de uma forma. Tem aquele cliente que consegue lidar muito bem, ele criou uma armadura e conseguiu lidar, ou às vezes conseguiu lidar porque tinha uma outra pessoa, um pai socioafetivo, uma mãe socioafetiva, alguém que supriu aquela necessidade e ele conseguiu, ou então até um núcleo familiar muito fortalecido e ele não teve esse impacto. Mas tem aquele que impacta. Nesse caso mesmo que eu atuei, impactou muito, muito. Então, assim, ó, uma adolescente passar na UNB em medicina com 16 anos e ela, todo mundo comemorando, os pais comemorando e o pai indiferente. Não tinha. Quando o pai soube, indiferente. Então, isso para ela marcou muito. Os momentos de relacionamento, eu tive 5 namorados, nenhum conhece meu pai. Então, assim, tem pessoas que momentos marcam muito. E aí tem as consequências. Então, ela tinha crise de ansiedade, ela se cobrava, ela queria entender o porquê o pai não queria ela, já que o pai tinha uma outra família, tinha irmãs, e as irmãs ele cuidava e dela não cuidava, não queria saber dela. Se sentiu culpada. E aí, a depender do nível, a gente se depara com situações mais graves, de tentar contra a própria vida, de a pessoa de fato ficar debilitada mesmo, né? Então, assim, uma depressão muito grave. Já vi vários casos, então as possibilidades de reação vai depender muito da pessoa que passa por aquilo, né? E do núcleo familiar. Acho que o núcleo familiar, ele ajuda muito para poder fortalecer ou piorar a situação. Tem alguns casos que são citados também, a gente buscando um pouco de literatura sobre esse assunto, que acontece muito na adolescência de algumas pessoas, daí a gente vai falar um pouco aqui para a comunidade LGBTQIA+, né? Agora a sigla vai crescendo, abarcando uma diversidade cada vez maior, mas de pessoas, né, meninos ou meninas que quando entram na adolescência e assumem a homossexualidade, nesse momento, são abandonados. São abandonados. Esses casos chegam também ao seu escritório? Tem algum tipo de agravante? Como é que se lida com essa situação e como é que essas pessoas reagem? Aí é muito comum, tá, Marcelo? Infelizmente é muito comum a reação daquele pai ou da mãe que não aceita abandonar. Infelizmente é isso. E aquela pessoa não tem só o abandono do pai e da mãe, ou da mãe. Ele tem o abandono da sociedade. A sociedade não aceita ele, não é só o pai e a mãe, a sociedade não aceita. Então, para esses clientes, essas pessoas que eu me deparei, criança, adolescente, a gente percebe que é muito mais difícil, porque é um abandono de um pai, dentro de uma sociedade também que não aceita, e ela já sofre aquele preconceito, aquela dificuldade, e ela ainda tem que lutar contra uma rejeição interna, vamos colocar assim. Uma rejeição dentro do seu núcleo familiar. Então, em alguns casos, são reações e consequências mais graves pelo somatório, né? Pela questão do contexto mesmo que está inserido aquela pessoa. Então, isso acaba agravando um pouco as consequências. Leonardo, você tem a experiência do direito de família já há muitos anos, palestra, dá aula, faz parte do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões e é pai de um menino biológico e pai também afetivo, Miguel, pai, né, do Miguel. Eu queria que agora você fizesse uma fala para os pais falando sobre essa questão do abandono. Pode puxar a orelha. Obrigado, Marcelo. Pode puxar a orelha. De fato, os meus filhos, Miguel e Caetano, assim, são tudo assim para mim. Eu, de fato, meu filho, o Caetano, tem 1 ano e 3 meses, então eu sou aquele pai que participa mesmo. Então, aquele cara que acorda de madrugada sou eu, tô lá, nutricionista, tudo, eu vou com meu filho, faço questão de ir. E você que é pai, você que é mãe, não deixe de exercer essa paternidade. Ser pai, ser mãe, não é algo para você que vai te penalizar, mas é algo muito importante, principalmente para aquela criança. E amar não é obrigado, mas cuidar você é obrigado a cuidar. E eu costumo dizer o seguinte, às vezes um relacionamento não dá certo
Você pode não ser o melhor marido, mas você é obrigado a ser o melhor pai. Você é obrigado a ser a melhor mãe. Às vezes o meu relacionamento não deu certo, não é por isso que eu vou descontar no meu filho. Então, você é obrigado a ser o melhor pai, você é obrigado a ser a melhor mãe. Então, cuide dos seus filhos, dê o seu melhor para os seus filhos. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai ter lá na frente, vai colher os frutos. E a melhor sensação é a gente ver o nosso filho, assim, chegando nos seus objetivos, né? Hoje o Miguel entrou na faculdade, está fazendo Direito. Então, eu fico muito feliz de ver o Miguel fazendo Direito na faculdade, que é a área que eu gosto. Fico empolgado. E aí, qual foi sua aula hoje? E é isso, né, Marcelo? A gente está ali crescendo, ajudando, batalhando, para que o nosso filho chegue lá, né? Amanhã a gente não vai estar aqui, mas a vida dele vai seguir e a gente vai tentar ser o melhor pai possível enquanto a gente puder. Eu acho que é isso. Isso é muito gratificante e para o nosso próprio crescimento. A gente trabalha pelo crescimento dos filhos, cuida pelo crescimento dos filhos e isso traz crescimento para a gente também. Leonardo, eu quero agradecer a sua participação em nosso programa. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Muito obrigado, Marcelo, e estou à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.